Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso? Hoje estamos aqui juntos para aprendermos um pouquinho mais. A aula de hoje vai ser sobre uma revisão de um assunto que nós já conhecemos, as práticas celebrativas. Mas antes, vamos separar o nosso material, que hoje é o básico: o caderno, o lápis grafite, o lápis de cor e a borracha. Eu aguardo. Agora, com tudo preparado, vamos então abrir o nosso caderno e anotar os dados de hoje. A data, aula 30, revisão de práticas celebrativas, ensino religioso. Eu aguardo.
Vamos lembrar um pouquinho o que nós estudamos na semana passada? A semana passada nós falamos sobre as organizações religiosas, liderança. Olhem aí na tela a imagem que eu trouxe para vocês. Quem é esse boneco em vermelho? Vocês lembram? Isso mesmo, é o líder. Normalmente é aquela pessoa que possui mais conhecimentos e está mais preparada para assumir a posição de liderança num grupo de pessoas. Essas pessoas reunidas normalmente possuem o mesmo interesse. O líder, ele possui uma autoridade para comandar os demais e exerce uma influência tanto no comportamento das outras pessoas como também na forma de pensar de um grupo. Um líder. E aonde eles estão dentro da nossa sociedade? Eu trouxe aí na telinha para vocês os líderes não religiosos, porque nós vamos ver na nossa aula que existem os líderes religiosos e não religiosos. Na aula passada eu trouxe esses exemplos. Lembram? Da professora, que é a líder da sua sala de aula, do prefeito ou da prefeita, que é a líder de quem? Isso mesmo, da nossa cidade. Nós falamos da diretora, que é a líder da escola, de todas as pessoas que trabalham ali naquele local. E também falamos da liderança dos pais e responsáveis, aqueles adultos que estão à frente de um grupo familiar. Mas assim como nós temos líderes não religiosos, o nosso assunto principal qual seria? E quem seriam os líderes religiosos? Vamos lembrar um pouquinho? Nós estudamos sobre o rabino ou a rabina, o sheik, pastor e pastora. Esses líderes religiosos são da matriz ocidental. Nós também conhecemos o Babalorixá, que é o pai de santo, e a Alorixá, que é a mãe de santo. Lembram de que matriz? Muito bem, da matriz africana. Lembram que nós falamos do Dalai Lama, lama e presidente de templo? Isso, eles são líderes da matriz oriental. E por fim, os líderes da matriz indígena, que é o xamã ou o pajé. Esses líderes são pessoas que se dedicam a essa função de líder religioso, muitas vezes usando um tempo determinado em paralelo com a sua vida pessoal. Mas muitas vezes eles se dedicam exclusivamente à vida religiosa. É um estudioso sobre uma determinada religião e que usa esses conhecimentos para elaborá-los e transmiti-los às outras pessoas. Isso vai, além de comandar, dar conselhos, decidir as decisões importantes e os acontecimentos para aquela determinada religião. Os líderes religiosos, eles são os responsáveis por manter a religião presente entre aqueles que escolheram segui-la. E no dia de hoje, nós vamos falar sobre práticas celebrativas. Práticas celebrativas, o que seria isso? Lembram que existem momentos especiais na nossa vida e entre os fiéis de uma religião que precisam ser comemorados? Precisam ser celebrados. Lembram que nós conversamos sobre isso? Mas então vamos lembrar o que significa celebração. Celebração é o ato de celebrar, de enaltecer, de proclamar louvores. É a celebração da palavra de Deus. Celebrar é comemorar de uma forma festiva um momento. Comemorar um momento do cotidiano, por exemplo, quando nós recebemos na nossa casa um parente ou um amigo. Normalmente, nós preparamos o ambiente, muitas vezes fazemos um alimento ou uma bebida para acompanhar essa reunião que faz com que as pessoas estejam juntos para celebrar. E também existe aquela celebração que pode ser feita num local religioso, como de um padre, por exemplo, que celebra uma missa, que é um ofício religioso. E enaltecer, professora, o que significa? Significa tornar glorioso, grande, importante na nossa vida. E proclamar é uma palavrinha que significa anunciar, falar em voz alta, fazer uma declaração publicamente. Geralmente
isso é feito de uma maneira mais formal, mais solene. Quando as pessoas estão reunidas, por exemplo, na nossa casa, nós às vezes falamos algumas palavras, levantando com um brinde, ou mesmo pedindo a atenção de todos, para marcar aquele momento, para fazer com que ali seja dito o quanto é gostoso estar junto com as outras pessoas, comemorando e dividindo aquele momento juntos. Como se tivessem, por exemplo, numa festa de um rei. É muito bacana. E as práticas celebrativas, elas compreendem momentos de celebração do sagrado. Se celebrar significa tornar um momento especial, práticas celebrativas são aquelas realizadas para tornar o momento religioso um momento especial, um momento de adoração. Esses momentos, eles recebem diferentes nomes e configurações, de acordo de religião para religião, de cultura para cultura. Por exemplo, a missa para a religião católica é um momento de celebração. O culto para as religiões cristãs evangélicas também. Na Umbanda, esse momento se chama gira. Para os espíritas, esse momento é reunião. Existem vários momentos celebrativos, práticas que trazem essa importância toda naquele momento vivido. Vamos conhecer algumas? Na matriz ocidental, como eu já falei para vocês, no catolicismo, uma prática celebrativa é a Santa Missa. Ela é celebrada na igreja por um padre em um altar. A missa ela é considerada um encontro com Deus e por esse motivo, claro, tem que ser celebrado. Ele é um ato público, como a gente falou, é feito e falado para várias pessoas reunidas. Esse ato que os fiéis prestam uma atenção, uma adoração a Deus, acontece como se fosse um diálogo entre Deus e o seu povo. O padre anuncia o evangelho, ele traz os conhecimentos escritos dentro do livro sagrado dessa religião, a Bíblia. E o povo responde a Deus com cantos e orações. Na igreja cristã evangélica, esse momento é chamado de culto. O cristianismo evangélico, um culto é um evento que os fiéis se reúnem para realizar essa adoração. E eles também recebem um ensinamento, que normalmente é chamado de sermão, fala ou pregação, que também é baseado na Bíblia, que também é o livro sagrado dessa religião. As reuniões elas podem acontecer durante toda a semana, mas é no domingo, chamado de culto dominical, que ele é celebrado de uma maneira especial. Nas igrejas evangélicas, o culto ele é visto como uma adoração a Deus na vida da igreja. Normalmente é dirigido por um pastor cristão ou pastora. Isso mesmo, nessa religião são aceitos líderes masculinos e femininos. Algumas igrejas evangélicas, inclusive, adotam práticas de adoração como bater palmas, levantar as mãos. Realmente um momento festivo. A música é muito presente nos cultos religiosos. Agora nós vamos rever um dos exemplos de como a música pode contemplar uma oração num culto religioso evangélico. Dentro da música, as palavras que ali são colocadas fazem com que, cantando, adorem a Deus. Os fiéis cantam e recitam confissões de fé. Preste atenção na letra dessa música. Apresente a Ele o seu louvor. Apresente a Ele a sua adoração. E diga a Ele: Senhor, para que Tu entres, eu abro o meu coração. Então abra o seu coração, rasgue o seu coração. E declare o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é santo. E que Ele se assente no trono do nosso coração. E que Ele esteja no centro da nossa adoração e do nosso louvor. Em nome de Jesus.
Viram quantos sentimentos essa música revela? Pois é. Agora nós vamos falar de uma outra matriz, a matriz africana. Essa imagem que eu trouxe para vocês é da tenda espírita Vovó Maria Congá de Aruanda. Ela fica lá na cidade do Rio de Janeiro. Esse local é um local de realização das cerimônias da Umbanda e também, além de tenda, pode ser chamado de casa, terreiro, barracão. Essas cerimônias elas são realizadas pelos líderes pai ou mãe de santo, o líder que dirige e comanda a casa dessa religião. Também são responsáveis não só por dirigir cerimônias, mas também por ensinar a doutrina, os conhecimentos, os segredos da Umbanda para os seus seguidores. As cerimônias, elas têm o objetivo de homenagear os orixás, que são as divindades dessa religião. Além disso, é uma cerimônia que traz muitos bons fluidos, que seriam energias, coisas boas para os participantes, para que eles se sintam bem e cada vez melhores. Essas celebrações, elas também podem acontecer além dos terreiros, além das casas. As celebrações também podem ser realizadas ao ar livre, junto à natureza, em rios, cachoeiras ou na praia. Existe um respeito muito grande pela natureza nessa religião. As vestes mais usadas nas cerimônias são de cor branca. Vocês lembram por quê? Isso mesmo, é porque é uma cor neutra e agrada a todos os orixás. E como nós já estudamos, vestidos da mesma cor, os participantes se igualam. Eles todos iguais fazem com que ninguém seja mais importante do que ninguém. Todos ali estão na mesma condição, na condição de irmãos. Essas imagens que eu trouxe para você é da gira e do congá. A gira, ela também é conhecida como culto e acontece nos terreiros de Umbanda. As pessoas precisam se preparar espiritualmente, ou seja, dentro do seu coração. Geralmente, elas precisam estar descalças. Sabe por quê? Porque elas precisam ter o contato com o solo. Elas também recebem a defumação do Pai de Santo. O que seria isso? São algumas queimadas de algumas plantas para espantar o mal, para atrair a boa sorte. E além disso, eles mentalizam boas energias e também cantam. Eles entoam cantos de Umbanda, cantos umbandistas. O terreiro de Umbanda, ele também possui um altar, que é essa segunda imagem que vocês estão vendo aí na telinha. Congá. Ele se chama assim. Ele é um altar com estátuas representativas dos Oxalás e também possuem velas, búzios. No congá, a terra é batida, assim fica mais fácil que os seus fiéis, descalços, consigam sentir a terra, que é um elemento muito importante para essa religião. Vocês vão ver que apesar da Umbanda variar muito de acordo com a região do Brasil, ou até como cada casa e terreiro se organiza, elas podem valorizar, porém, ao menos uma canção popular existe de igual em todos esses lugares. Se chama o Hino de Umbanda. Ela é composta por José Manuel Alves, que fez a letra dessa música, e Dalmo da Trindade Reis, que fez a música, a melodia. Ela foi oficializada como hino, sendo hino de todas as divisões dessa religião, em 1961. Se você for pensar, faz mais ou menos 60 anos que ela foi criada. É uma música carregada de significado. Vamos recordá-la? Preste atenção na letra.
refletiu a luz divina com todo o seu esplendor. Vem do reino de Oxalá, aonde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para nos iluminar. Umbanda é paz e amor, um mundo cheio de luz, é força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor. Vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para nos iluminar. Umbanda é paz e amor, um mundo cheio de luz, é força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Assim como a matriz africana, os indígenas cultuam a natureza também. Celebrações com cantos, instrumentos musicais que alegram esse momento, além de tambores. Eles utilizam vários outros instrumentos de sopro e percussão. As práticas celebrativas acontecem de uma forma singular, ou seja, cada uma de uma forma diferente, dependendo da cultura e do povo indígena. Elas acontecem não de forma organizada, como as missas, por exemplo, que acontecem todos os domingos. Não, elas acontecem em cada momento que aquela comunidade indígena está vivendo. Elas possuem maneiras próprias de celebrar o sagrado. Em geral, sempre vem junto com ritos e festas ligadas ao ciclo da natureza. E nessas festas também são usadas para agradecimento, como por exemplo, uma boa colheita. Eles agradecem essa boa colheita às suas divindades. As celebrações também são diferentes de comunidade para comunidade. E eu trouxe alguns exemplos para a gente poder ver um pouquinho melhor essas diferenças.
O primeiro povo que eu trouxe foi o povo Aparai. Essas fotos mostram o artesanato sempre presente nas celebrações que acontecem no período de entre safras, ou seja, entre as colheitas. Eles comemoram os acontecimentos considerados positivos na vida de uma pessoa, o sucesso numa caçada, numa pescaria, ou uma boa viagem bem-sucedida. Tudo isso se transforma em momentos para se comemorar. E o chefe da aldeia é ele quem decide quando e como a festa vai ser realizada. O povo Aparai possui muitas danças, cada uma com seu ritmo. Sempre estão acompanhadas de um grupo de tocadores e de dançarinos. Essas festas elas se iniciam ao entardecer no pátio da aldeia, ao redor de bancos de tocadores e dançarinos. Sabiam que essas festas podem durar de 3 a 4 dias? Isso mesmo. E essas festas são acompanhadas de instrumentos de sopro e percussão. Quais seriam esses instrumentos? As flautas, os chocalhos, bastão de ritmo, que dão melodia a esses cantos. Esses momentos lembram para as pessoas como um todo como é importante e como está organizado essa comunidade. Esses momentos também transmitem valores, ensinamentos de tempos em tempos para as pessoas que moram nessas comunidades indígenas e que faz com que eles cresçam, com que eles aprendam a ser uma pessoa melhor. Eu trouxe também o povo Bará. As celebrações coletivas desse povo também trazem cantos, danças, instrumentos musicais que marcam esses eventos importantes do ser humano. Eles comemoram os nascimentos, iniciações, casamentos, mortes até. E comemoram também o plantio das roças, a construção de casas, as migrações dos peixes e pássaros, o acesso às frutas silvestres e os outros alimentos colhidos da terra, sempre com muita ligação com a natureza. Essas cerimônias, elas reúnem no mesmo evento toda essa parte do mundo humano, mas também do mundo simbólico, porque os espíritos fazem parte de todas essas celebrações. E todas elas são acompanhadas de uma bebida chamada caxiri, que também é feito da mandioca. E por último, nós vamos falar sobre a matriz oriental. Veja essa imagem na tela, é da Igreja Messiânica. É uma igreja que cria e difunde, ou seja, espalha uma cultura espiritual, aquele nosso conhecimento, e uma cultura material também, através, sabe, do quê? Da flor. É verdade. Essa religião, ela acredita que para você alcançar o paraíso na terra, você precisa ter esse equilíbrio entre o natural e o espiritual. Para eles, um mundo perfeito seria aqueles que não existem nem doença, nem pobreza e nem brigas. Durante a celebração, os messiânicos agradecem a Deus, a Meishu Sama, que é o criador e fundador dessa igreja, e a natureza. Ela é realizada de uma forma muito cuidadosa, sempre pensando no belo, na arte e na espiritualidade. Existe uma cerimônia nessa religião que se chama cerimônia Hatsuikir. Ela também é chamada de a primeira flor do ano e é um agradecimento a Deus e à natureza que nos permite contemplar a beleza da flor e sentir também que podemos participar da formação de um mundo melhor. Para os japoneses, o conceito de belo no cotidiano está presente em todas as nossas ações, até num simples gesto de colocar uma flor no vaso. Todas essas atitudes precisam ser pensadas, precisam ser organizadas. As belezas da arte japonesa estão muito ligadas com a natureza e a vida humana. A flor, segundo Hiroshi Noguchi, um japonês muito importante na igreja messiânica, ele diz:
A flor purifica o coração das pessoas, cura a dor da alma, incentiva e encoraja a todos. A flor toca o coração das pessoas, atuando livremente sobre elas. Ela consegue encorajar as pessoas porque possui vida. Viu como a flor é importante para essa religião? Existe a ikebana, que é essa arte de reunir esse arranjo natural para poder passar todos esses ensinamentos. Nesse evento é confeccionado o primeiro arranjo floral do ano. Cada arranjo de flor tem um significado espiritual muito grande. Vocês estão vendo que as folhas, as flores e os galhos escolhidos fazem um arranjo bonito de se olhar? Isso nos aproxima do sagrado, é o que acredita essa religião. Existe também a cerimônia Vesak, é a comemoração do nascimento, da iluminação e também da morte de Buda Gautama, que é uma figura importante nessa religião. A iluminação é chamada de Nibbana e a morte de Paranibbana. Vesak é o dia mais especial do ano para os budistas Theravada e para alguns hindus também. A data ela não é fixa, ela segue um calendário lunar. Conforme a lua, muda-se o dia, mas normalmente acontece no mês de maio. Os monges e as freiras, elas meditam e cantam canções antigas da sua fé. Os fiéis levam flores como oferendas aos templos, onde também podem meditar e ouvir palestras que trazem os ensinamentos dessa religião. E como que é comemorado o Vesak? De acordo com uma lenda budista, quando o Buda nasceu, ele se endireitou, deu 7 passos e declarou: "Só eu sou honrado pelo mundo." E ele apontou para cima com uma mão e para baixo com a outra, para indicar que ele uniria o céu e a terra. Então acontece o banho do bebê Buda. É o que aparece aí na telinha. É uma pequena figura em pé do bebê Buda, com a mão direita apontando para cima e a mão esquerda apontando para baixo. Ela é colocada dentro de um suporte bem no alto, dentro de uma bacia num altar. Aí as pessoas se aproximam desse altar, enchem uma concha de água, ou pode ser de chá também, e despejam sobre a figura para lavar o bebê. Nesse momento, os fiéis também fazem pedidos e agradecem bênçãos. Segundo a tradição, Buda desceria à terra durante a lua cheia, derramando chuvas e energias e bênçãos. Isso mesmo, a lua cheia é um momento em que Buda representa a sabedoria divina, a sabedoria da luz. O objetivo da comemoração do Vesak é trazer felicidade para quem não tem. Nessa celebração, os fiéis ajudam os idosos, as crianças e os doentes. Sabe com que doação? Não de dinheiro, comida ou objetos. Não, doação de tempo, de carinho e de atenção. Durante a cerimônia, os fiéis convidam a todos para reservar um tempo para fazer essa doação, para meditar, para rezar. Independente da religião da pessoa que está participando, simplesmente pensar um pouquinho no outro e se dedicar a esse outro. Bacana, né? Eu trouxe aqui de novo para vocês aquela frase que eu li do Hiroshi Noguchi. Vamos ler um pouquinho mais devagar e pensar o quanto ela é importante na nossa vida? A flor purifica o coração das pessoas, cura as dores da alma, incentiva e encoraja a todos. A flor toca o coração das pessoas, atuando livremente sobre elas. Ela consegue encorajar as pessoas porque possui vida. Linda essa frase, né? Desejar bem ao próximo e agir de uma forma que ajude o mundo a ser melhor é uma das maneiras de alcançarmos a nossa própria felicidade. Pensem assim, se o mundo onde nós vivemos se torna um lugar bom para a gente morar, um lugar de paz, eu seria mais feliz. Todas as pessoas seriam mais felizes e eu posso ajudar para que isso aconteça. Quanta coisa, né? Vamos então para a nossa atividade do dia? Hoje nós vamos ler algumas alternativas e escolher qual é a alternativa correta. Vamos lá?
A primeira questão: local de celebração da matriz africana. A. Museu. B. Somente terreiro. C. Terreiro ou ao ar livre. E D. Igreja. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Então vamos lá? Local de celebração da matriz africana. Qual dessas alternativas você escolheu? Muito bem, quem acertou: terreiro ou ao ar livre. Próxima. As práticas celebrativas indígenas são ligadas ao A. Ciclo da natureza. B. Calendário brasileiro. C. Livro sagrado. Ou D. Clima. Então vamos lá? As práticas celebrativas indígenas são ligadas ao ciclo da natureza. Muito bem, sempre as celebrações indígenas estarão muito ligadas à natureza. Próximo. Dar banho na imagem de Buda é uma tradição da cerimônia A. Da luz. B. Batismo. C. Casamento. Ou D. Vesak. Eu já volto. Vamos para a resposta. Dar banho na imagem de Buda é uma tradição da cerimônia Vesak. Muito bem. Olha a próxima. É uma prática celebrativa do catolicismo. A. Aniversário. B. Missa. C. Gira. Ou D. Vesak.
Vamos para a resposta? É uma prática celebrativa do catolicismo. A missa. Muito bem. E com essa última atividade nós encerramos o nosso dia de hoje. Hoje relembramos tantos assuntos, não é mesmo? Vamos fazer uma breve revisão de tudo que nós falamos hoje? Hoje nós relembramos sobre lideranças nas organizações religiosas das 4 matrizes e também revisamos as práticas celebrativas das 4 matrizes. E assim chegamos no final da nossa aula. Foi tão bom, espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam nunca, ainda precisamos ter cuidados nesse momento de pandemia que estamos vivendo. Lavem bem as mãos, fiquem em casa e quando saírem, use a máscara.